dia, boa tarde e boa noite. Hoje iremos apresentar sobre o nosso trabalho de conclusão anual, que é desenvolvimento para SNES, Super Nintendo em Java. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, Bruno, e pelo meu colega Luciano. Desenvolvimento de SNES em Java nunca teria sido possível se nós não tivéssemos grandes iniciativas homebrew anteriores a ele, como a PV SNESlib e .NET SNESlib, que são bibliotecas do mesmo estilo do Java SNES, só que para outras linguagens. E o Java SNES vai trazer essas funcionalidades originárias da PV SNESlib para que você conseguisse programar seus jogos usando Java, né? O Java SNES ele vai agir como um framework, porque você não pode utilizar as lógicas e ferramentas padrões da linguagem Java. Você vai ter que usar as ferramentas específicas do Java SNES, e ele vai entrar como uma engine, um motor para seu jogo rodar, pois o seu jogo não vai rodar nativamente na JVM. Ele vai ser compilado especificamente pela Java SNES para que você consiga rodar esse jogo ou no hardware original do Super Nintendo ou num emulador. Junto com essa engine, o Java SNES Framework, desenvolvemos um jogo Pinkwall que foi mostrado na introdução, e também desenvolvemos vários exemplos de documentação acerca da nossa engine e do nosso jogo. Por que desenvolver para SNES? Bem, são vários fatores que influenciam isso, desde nostalgia, do hardware antigo, multi-emulação, plataforma não suportada pelo Java e avanço na área e incentivo para os desenvolvedores. Bem, no tópico de nostalgia, desenvolver jogos para SNES em Java pode ser uma forma de reviver essas memórias e criar experiências para toda a plataforma. O SNES é um videogame icônico para quem já teve na sua era. Ele em sua era. Agora eu vou falar um pouquinho do hardware antigo. Bem, como o hardware é antigo, então ele dá mais um pouquinho de desafio, como por exemplo limitações de cores, essas coisas, dando mais gostinho para programar e usar criatividade. Agora eu vou falar um pouquinho da multi-emulação. O SNES é um hardware que pode ser emulado em várias plataformas, incluindo os consoles de videogames modernos, PCs e dispositivos móveis. Isso significa que os jogos desenvolvidos para SNES em Java podem ser em uma ampla variedade de dispositivos, aumentando o alcance e a visibilidade do jogo. A emulação também permite que os desenvolvedores testem e depurem seus jogos em diferentes ambientes, o que pode ser útil para garantir a compatibilidade e a estabilidade do jogo. Plataforma não suportada pelo Java. O SNES não é uma plataforma tradicionalmente suportada pelo Java, o que torna o desenvolvimento de jogos para essa plataforma em Java um desafio único. Ao desenvolver para SNES em Java, os desenvolvedores podem estar abrindo caminho para novos projetos e oportunidades que não seriam possíveis de outra forma. Avanço na área de incentivo para desenvolvedores. Desenvolver jogos para SNES em Java é um avanço na área de desenvolvimento de jogos, pois demonstra a possibilidade de criar jogos para hardware antigos usando linguagens de programação modernas. Isso também pode incentivar desenvolvedores a explorar o desenvolvimento de jogos para hardwares antigos e criar novas soluções criativas e inovadoras. E foi por esse ponto que a gente escolheu desenvolver para SNES. Bem, agora eu vou explicar a PV SNESlib. A
PV SNES Libre é uma biblioteca para desenvolvedores de jogos de SNES. Bem, eu vou explicar as funcionalidades dela. Ela tem funções de alto nível. A biblioteca inclui funções de alto nível para realizar tarefas comuns, como carregar e exibir sprites e background, gerenciar paleta de cores e realizar efeitos visuais. Outra funcionalidade dela é acesso a recursos do SNES, tipo vídeo, áudio e controle. Agora eu vou explicar o funcionamento dela. Primeiro, ela começa com a compilação. O código C é compilado usando um compilador compatível com a PV SNES Lib. E depois ela vai para a linkagem. O código objeto é linkado com a biblioteca PV SNES Lib para criar um arquivo executável do SNES. E por último, ela vai na execução. O arquivo executável é executado no SNES ou em emulador. Agora eu vou apresentar umas vantagens em usar a PV SNES Lib. Uma vantagem é que ela é fácil de usar. A biblioteca tem uma API simples e fácil de usar, tornando-a acessível a desenvolvedores de todos os níveis. E também outra vantagem é o acesso direto aos recursos do SNES. A PV SNES Lib fornece acesso direto aos recursos do console, permitindo que os desenvolvedores criem jogos e aplicativos otimizados. Conclusão: a PV SNES Lib é uma ferramenta valiosa para desenvolvedores que desejam criar jogos e aplicativos para o SNES. Sua API simples e fácil de usar. A PV SNES Lib permite que os desenvolvedores criem conteúdo personalizado para o console clássico. Bom dia. Agora é um ambiente de desenvolvimento integrado para o Super Nintendo. A SNES é uma ferramenta de desenvolvimento que permite criar jogos e aplicativos para Super Nintendo SNES. Aqui estão os principais pontos sobre a SNES D. Biblioteca e ferramentas suportadas. Bem, as bibliotecas da SNES D é o Java SNES, .NET Lib e PV SNES Lib. Ela também possui ferramentas de edições, como editor de sprite e editor de background. Assim como ela tem compilação e a depuração. De compilação, permite que os desenvolvedores compilem seus jogos para o formato de arquivo executável do SNES. Para a depuração é feita manualmente, sem ferramentas de depuração integrada, o que pode ser mais desafiador para os desenvolvedores. Agora eu vou falar algumas vantagens e desvantagens da SNES D. Vantagens: ela tem acesso ao recurso específico do SNES, ferramentas de edição integradas e multiplataforma. Agora as desvantagens: ela não possui editor de código embutido, ela é meio pesada em termos de memória e problemas de compatibilidade e depuração manual. Bem, a SNES, então resumindo, a SNES é uma ferramenta poderosa para desenvolvedores que desejam criar jogos de SNES. Embora tenha suas desvantagens, a SNES oferece uma oportunidade única para criar conteúdo personalizado para o console clássico e opção atraente para aqueles que desejam desenvolver jogos. A SNES. Vou falar sobre o Java SNES. O Java SNES é um framework de jogos e aplicativos para o SNES, usando a linguagem Java. Desenvolver para SNES também o SNES Lib, uma biblioteca em si para desenvolvimento de jogos. Agora eu vou falar das funcionalidades da linguagem. Tem desenvolvedores usem a linguagem Java para acessar os recursos do SNES. Também outra funcionalidade de geração de código C. A Java SNES gera código C a partir do código Java. Agora eu vou falar do funcionamento da Java. O desenvolvedor escreve o código Java
Depois de vir das maneiras, o gerado, o código C gerado é compilado e linkado com a PBase NetLib para criar um arquivo executável do SNES. Por última execução, o arquivo executado no SNES. Oh, edita essa parte aí, mano, na mudade daí. Você corta essa parte, daí eu derrubo. Corta aí, pera. Agora eu vou para as vantagens. Ô, mano, pera aí, mano. Ó, você corta de novo essa parte, mano, que tá difícil. Agora eu vou falar as vantagens. Uma vantagem é o desenvolvimento em Java. Java SNES permite que o desenvolvedor use a linguagem para criar jogos aplicativos para o SNES, que pode ser mais familiar para alguns desenvolvedores. Abstração da complexidade. Java SNES abstrai a complexidade da PBase NetLib, permitindo que os desenvolvedores se concentrem na lógica do jogo, em vez de se preocupar com os detalhes técnicos do SNES. Bem, resumindo, o Java SNES é uma ferramenta interessante para desenvolvedores que desejam criar jogos e aplicativos para os SNES, usando a linguagem Java. Ele fornece uma camada de abstração sobre a PBase NetLib, permitindo que os desenvolvedores usem a linguagem Java para acessar os recursos do SNES e criar conteúdo personalizado para o console clássico. Agora eu vou explicar como você pode usar o Java SNES para criar jogos SNES. Agora passando primeiro, você configura o ambiente. Você precisa configurar o ambiente do Java SNES e isso inclui criar um novo projeto e importar as bibliotecas necessárias. Importe as classes necessárias também. São essas daí mesmo. Está no exemplo. Depois você define a memória. Depois você registra os dados. Depois você define a sequência de inicialização. E depois você define o processador. E depois define o makefile. Daí você constrói o jogo. Daí tem um exemplo de código aqui. Bom dia, agora eu vou falar da metodologia de desenvolvimento. O passo a passo de como você pode programar e fazer o seu jogo de forma mais eficiente. Deve água, deve e você, para você precisar programar, você vai precisar, né? Tipo, você depois configure seu PC ou notebook para que tenha todas as aplicações para o projeto. Por exemplo, o Java SNES. Precisa baixar precisa baixar o Java SNES no computador. Cada um pode fazer, divida o seu trabalho. Para que o trabalho seja mais eficiente. Daí vocês têm que se ajudar para também planeje seu projeto. Porque com planejamento você vai longe. Imagina você simplesmente decidir criar um jogo, não sabe o que vai fazer. Por isso que planejamento é essencial. Daí você começa a programar, né? E depois não esqueça de ler as guias do que você vai programar, que no meu caso é o Java SNES. E para programar alguma coisa você tem que você com sua equipe para ver se o resultado ficou bom e ver. E imagina que você faz um trabalho assim e fica bem. Então é isso. Essa é a metodologia.
Agora eu vou explicar o código de Hello World do exemplo do Java SNES. Bem, aqui no início nós temos que importar, né, o que for necessário para fazer o código. Como, por exemplo, esses coisas aqui. O Java SNES.ep, que é importado da PV SNES Lib também. Tudo isso daqui. Daí aqui a gente começa o código do Hello World. Bem, aqui temos duas variáveis globais que definem. Bem, não é uma variável. É como se fosse uma, mas não é. Bem, aqui temos o void, por exemplo, quando eu quero definir que alguma coisa é void, a gente usa isso daqui. E temos o char, que é quando a gente quer definir que alguma coisa é char. E daí aqui começa o main do código. Nós começamos com o app builder, que ele constrói o app, ele constrói o aplicativo. Daí aqui temos o memory mapping, que é o mapa da memória. Aqui nós definimos o nome do aplicativo. Aqui, ó. E o nome não pode ter nem menos de 21 caracteres, nem mais de 21. Tem que ter especificamente 21 caracteres. Daí aqui temos o AppData, onde nós colocamos os dados que o app precisa, como por exemplo as fontes. Aqui tá escrito, ó, pv SNES lib fonte. Tá vendo? Aqui temos o boot, que serve para inicializar o app, serve para inicializar. E aqui nós temos as SNES Structure, que é as instruções do SNES, as definições. Depois nós temos o processador. O processador é tudo que esse código vai fazer, tudo que o app tem que rodar para processar. Como por exemplo, esse código ele só faz um print, ele só dá um print na tela do SNES. Então ele só tem um processo. Aqui, ó. E depois nós temos o makefile. O makefile serve para construir a ROM. Por exemplo, aqui, ó. Set ROM name, daí tem o nome aqui. Daí nós temos o config add make rules, que fica dentro do makefile. Vou explicar depois. Aqui nós temos a construção da ROM, que é o config.build. E depois nós temos o print hello world, que é como se fosse uma função, que é um SNES process, como por exemplo aqui, ó. Processo. Tem pra se colocar uma coisa aqui, ó. Olha a classe print hello world aqui. A classe não é a função print hello world aqui dentro do processo. E aqui também tá escrito SNES process, porque você precisa escrever SNES process para ele ser considerado um processo. E aqui nós temos a SNES structure, que a gente deu o nome de comando. E cada coisa que você escrever aqui pode fazer um comando, por exemplo aqui, command 0 igual SNES output.console draw test, que é como se fosse o system.out.println do Java normal. E aqui temos o Hello World from Java SNES, que vai aparecer isso na tela. Daí antes temos esse 3 e esse 10, que é a posição na tela que ele vai aparecer. E esse null que ele tem dentro do código. Como por exemplo, se a gente fosse colocar um @d, a gente colocava uma variável ali. Daí aqui tem o return, que é como se fosse o return normal de uma função. Bem, é uma função normal, um return normal. Daí nós temos o SNES process print hello world. Daí aqui temos a classe config, que ele faz umas configurações, como por exemplo aqui, ó, cadê? Como aqui, ó, config generate boot. Isso é só um exemplo aqui lá. Cadê? Aqui, classe config. Daí temos a configuração app builder, o generate app, que serve para gerar o
o app, o aplicativo. Daí nós temos a Config Generate Memory Mapping, que gera mapa da memória. O App Generate App Data, que gera os dados. Temos o Start the App, que é o Generate Boot, que serve para ligar o aplicativo, inicializar ele. Daí nós temos aqui a sequência de comandos na inicialização. A gente começa criando o boot, daí depois a gente desliga a tela, a gente configura a tela aqui, tudo isso é configurando a tela, e depois a gente liga de novo a tela com tudo configurado bonitinho. Daí nós temos o Makefile, configuração Generate Makefile, que constrói o app. Daí nós temos o Make Rules, que trabalha junto com o Makefile, que é as regras do Make. Daí nós temos o Build the App, que constrói o app. E nós temos o Limpar Diretório. Bem, é só isso o código Hello World. Ó, 255 linhas só para um Hello World, tá vendo, mano? O jogo Pinball, que foi feito a partir do Java SNES. Bem, o jogo foi baseado no álbum do Pink Floyd. A gente colocou uma protagonista, o vilão, e foi um personagem que o jogo se inicializa na tela vai iniciar o jogo. Esse jogo vai construir três fases. Qual o seu objetivo é não deixar os tijolos que estão caindo do céu cair no chão. Se você cair no... Se você deixar ele cair no chão, ele vai... Se você tiver na terceira fase e o tijolo cair no chão, você perde o jogo e vai para a tela de Game Over. Bem, mas se você pega o tijolo nas fases, a velocidade com qual ele vai caindo vai aumentando, assim como o seu score. E na tela de Game Over tem um muro escrito Game Over, junto com uma área cinza com seu score total. Resumindo, seu objetivo nesse jogo é não deixar os tijolos cair. Nós temos o sprite do nosso joguinho. Bem, como eu tava sem criatividade, eu dei o nome dele de Bip, não sei porquê. Achei legalzinho esse nome. Daí que nós temos, ó, o primeiro ele parado olhando pra esquerda, daí os dois próximos é ele andando pra esquerda. Daí o de baixo ele olhando pra direita, e os dois de baixo ele olhando pra direita. Antes ia ser 4 variações desse mesmo conjunto de sprite. Só que não deu muito certo fazer 4 variações. Daí eu e o Bruno concordamos em fazer só uma variação, que é essa daqui. Temos as 4 fases do jogo. Aqui. A primeira, onde os tijolos vão estar caindo devagarzinho. Daí ele deixou cair um tijolo. Foi pra próxima. Aqui. O background vai ser isso daqui, praticamente, assim. Cadê? Assim. Ele deixou cair, foi pra próxima. Que já tem um pouquinho mais de tijolo. Como se tivesse caindo vários tijolos, assim, construindo o muro. Daí aqui nós temos a terceira fase. E a última. Nós temos aqui quando ele perde. Daí aqui embaixo nessa área cinza vai ter o score. E aqui é o início do jogo, antes de você começar a jogar. Ó, daí eu coloquei um sprite ali olhando de frente também. Bem, é só isso, eu acho. O funcionamento do jogo seguindo lógica de programação. Bem, o jogo vai se basear no score coordenado no jogo. O maior score vai ter o tijolo. O score vai ser envolvido a partir dos tijolos que o player pega. Por exemplo, se o player pegar um tijolo, o score vai ser o último, né? Na velocidade. Se pegar mais um tijolo, o score vai ser esse também.
É X aleatório que for mais anos. Ele calcular se ele ia ficar. Layer. E você o normal ali. Olha assim, a gente vai poder. Fiquei na jogabilidade do jogo. Bom dia, agora eu vou iniciar o jogo Pink Wow.